Esses dias tenho lido o Evangelho de Marcos e eu quero meditar com você em mais um texto que eu tenho certeza que vai nos abençoar, que é a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Tanto Marcos quanto Mateus e Lucas narram essa história. Eu vou preferir, mais uma vez, o Evangelho de Marcos. E no capítulo 10, versículo 51, nós ouvimos Jesus perguntando àquele cego: "Que queres que te faça?" E o cego lhe disse: "Mestre, que eu veja." O tema do nosso devocional é: o que queres que eu te faça? Quando olhamos para essa história, nós aprendemos um contexto que é importante. O cego de Jericó, Bartimeu, ele creu sem ao menos ver Jesus e reconheceu ele como o Messias, aquele que haveria de vir. Enquanto os líderes religiosos, os fariseus e os escribas viram os milagres de Jesus, mas não creram porque eram cegos espirituais. Há uma cegueira pior que a cegueira física, é a cegueira espiritual. Esta pode conduzir você ao caminho errado. Normalmente, havia mendigos. O texto diz que ele era cego e mendigava à porta da cidade. Havia muitos mendigos naquela época na cidade e a maioria das profissões daquela época exigia esforço físico muito grande. Portanto, qualquer pessoa que tivesse uma dificuldade, uma limitação no seu físico, e no caso dele uma limitação grave, a cegueira, ele não poderia trabalhar. Por isso, ele estava em desvantagem comparado aos seus concorrentes. A expressão filho de Davi aparece no texto, porque quando Bartimeu ouve o alvoroço da multidão caminhando ao encontro de Jesus, ele imediatamente pergunta o que está acontecendo, e alguém diz para ele: o Messias, Jesus, está passando. E ele imediatamente clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí muitos tentaram calar a boca daquele homem, mas ele reconheceu e demonstrou fé em Jesus. Isso gerou uma coragem muito grande no coração dele para ele clamar, e a atenção de Jesus foi voltada para ele imediatamente. O texto diz que muitos tentaram calar. E aqui tem outra lição para nós. Alguns podem tentar calar você ou intimidar a sua fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Você precisa continuar crendo para que Deus possa alcançar a sua vida e o seu coração. Aquele homem continuou gritando, clamando, até que ele então é chamado por Jesus. Versículo 49, quero chamar a sua atenção, diz: "E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama." Olha o versículo 50. "E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus." Então, se você deseja algo de Deus, você precisa deixar o que te impede. Ele deixou a capa, porque provavelmente aquela capa iria atrapalhar ele na caminhada. Ele deixa a capa e ele vai imediatamente ao encontro de Jesus. Esse é um passo que você precisa dar. Ele creu em Jesus, ele reconheceu que Jesus era o Messias e ele não se calou nem se intimidou diante da multidão que tentava calá-lo. Por que Jesus perguntou: o que queres que te faça? Não estava óbvio o que aquele homem queria? Por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus precisava que ele declarasse com a sua boca, para que no mundo espiritual a sua fé fosse processada e Jesus então pudesse curá-lo. Aquele homem declarou o que ele queria. Ele clamou, ele creu, mas ele declarou com a sua boca. Quando você precisar de algo, você precisa declarar. Deus já sabe das suas necessidades, mas quando nós verbalizamos, nós estamos demonstrando um ato de fé, de confiança em Deus. Esta é uma lição importantíssima desse texto que eu considero maravilhoso. Isso demonstrou sua fé e sua convicção. Jesus contemplou naquela hora o coração de Bartimeu e o abençoou. Jesus não tinha dúvida. Por isso, o texto
termina Jesus dizendo para ele, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Conclusão do nosso devocional de hoje. Esta história, como outras e outros milagres que estão aqui no Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto e que mais se concentra nos milagres de Jesus. É interessante ler o Evangelho de Marcos, porque o Evangelho de Marcos gera fé no nosso coração. Portanto, essa história está aqui e as outras para gerar fé nos nossos corações. Se você tomar as mesmas atitudes daquele cego Bartimeu, você poderá ser ouvido por Jesus, pois o poder de Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou nem mudará. A perseverança de Bartimeu é uma lição para nós. Eu preciso perseverar e confiar. A fé de Bartimeu é algo que nos gera uma alegria e é bonito, é contagiante ver a fé de Bartimeu. Ele não se cala até que ele é alcançado. A humildade daquele homem. Ele era um cego e era mendigo. Ele era rejeitado, estava à margem da sociedade, mas ele não se importa com a sua situação, porque ele sabe estar diante de uma única oportunidade. E ele agarrou esta oportunidade com convicção, com fé, com humildade e com perseverança. Que eu e você possamos aprender com essa história que há um caminho, há um trajeto, há alguns passos que eu e você precisamos dar para que Jesus então possa nos alcançar. O que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade hoje? Fala para Jesus. Há um cântico antigo que diz, conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Chegue-se a Ele e Ele certamente te ouvirá. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este é o canal Palavras de Esperança. Se esse vídeo abençoou você, compartilhe ele com 4 amigos agora, para que eles também sejam abençoados. Deus abençoe você, tenha sempre esperança, forte abraço e até o próximo episódio.